Em sua história, Roma teve muitos líderes lendários. Adriano, Marco Aurélio e Júlio César sempre estão entre os mais lembrados. Porém, nenhum foi mais poderoso do que Augusto, considerado por muitos historiadores o maior imperador que Roma já teve. E fique comigo porque essa é a história do nosso vídeo de hoje. Tendo recebido em seu nascimento o nome de Caio Otaviano, o futuro imperador Augusto veio a esse mundo provavelmente em setembro do ano 63 a.C., em uma pequena propriedade no Monte Palatino, muito perto do Fórum Romano. Sua família paterna era da cidade de Velletri, que fica a aproximadamente 40 quilômetros a sudeste de Roma. Além do nome que recebeu, em sua infância Augusto também ganhou o cognome Turinus, possivelmente comemorando a vitória de seu pai em Turi sobre um bando rebelde de escravos, que ocorreu alguns anos após seu nascimento. Sua família era muito poderosa. Seu bisavô paterno, Caio Otaviano, foi um tribuno militar na Sicília durante a Segunda Guerra Púnica. Seu avô havia servido em vários cargos políticos locais. Seu pai, chamado Caio Otávio, havia sido governador da Macedônia, e sua mãe, uma senhora chamada Átia, era sobrinha de Júlio César. Alguns anos após o seu nascimento, devido ao fato de Roma estar muito lotada, Otaviano foi levado para a aldeia natal de seu pai em Velletri para ser criado. Nesse período, seu pai faleceu, com o ano de sua morte sendo provavelmente 59 a.C. Nesse momento, ele era apenas uma criança, tendo só 4 anos. Isso fez com que muita coisa mudasse em sua família e, consequentemente, em sua vida. Podemos citar o acontecimento mais relevante de sua infância, o desejo de sua mãe de encontrar um novo pai para Otaviano, fazendo com que ela se casasse com um ex-governador da Síria para manter o seu status e relevância. O nome do homem que se tornou seu padrasto era Lúcio Márcio Filipo, uma das figuras mais importantes da sua época. Poderoso e influente, Filipo construiu sua imagem como uma autêntica figura digna de glória, afirmando até mesmo que era descendente do monarca mais lendário do mundo até aquele momento, Alexandre da Macedônia o Grande. Isso surtiu efeito, e em 56 a.C., após anos de conluios, ele conseguiu o posto máximo da república virando cônsul. E isso era ótimo para a mãe de Otaviano, e consequentemente para toda a sua família, que mais uma vez estavam no topo da hierarquia romana, podendo aproveitar tudo que a república oferecia de melhor. Contudo, para Otaviano as coisas não eram muito felizes no geral. Seu padrasto nunca teve muito interesse no jovem, sempre o deixando de lado para dar atenção a outras coisas. Tanto que, por causa disso, Otaviano teve boa parte de sua criação feita por sua avó Júlia, que era irmã de Júlio César. Mas, para sua infelicidade, isso durou pouco, com Júlia vindo a morrer entre os anos 52 e 51 a.C. Registros históricos mostram que ele sentiu muito essa perda, com Otaviano fazendo até mesmo orações fúnebres para sua amada avó. Mas, ironicamente, a partir desse ponto, sua mãe e seu padrasto tiveram um papel mais ativo em sua criação, fazendo com que o jovem amadurecesse rapidamente e assumisse muitas responsabilidades. Ele vestiu a toga virilis, ou toga da masculinidade, 4 anos depois, e foi eleito para o Colégio dos Pontífices em 47 a.C. No ano seguinte, ele foi encarregado dos Jogos Gregos, que foram encenados em homenagem ao templo de Vênus Genetrix. Jovem, cheio de energia e louco para se provar, de acordo com Nicolau de Damasco, Otaviano desejava se juntar à equipe de César para a sua campanha na África, mas desistiu por protestos de sua mãe. Depois disso, em 46 a.C., ela consentiu que ele se juntasse a César na Espanha, onde planejava lutar contra as forças de Pompeu, o falecido inimigo de César. Mas Otaviano adoeceu e não pôde viajar. Se recuperando depois disso, ele partiu animadamente para a frente de combate em um navio, mas para o seu azar e desgraça, esse navio naufragou. Depois de desembarcar com um punhado de companheiros, ele cruzou o território hostil até o acampamento de César, o que impressionou consideravelmente seu tio-avô. Márcio Valério Patérculo, um importante historiador romano, relata que depois desse tempo, César permitiu que o jovem compartilhasse sua carruagem e, quando voltou a Roma, César registrou um Novo Testamento onde constava que Otaviano era o seu herdeiro e principal beneficiário. Finalmente as coisas estavam dando certo
e tudo parecia estar indo bem na vida de Otaviano, e principalmente para Júlio César, que ao longo dos últimos 20 anos conseguiu se tornar uma das figuras mais lendárias de toda a história romana, tendo conquistado o território da Gália, além de conseguir colocar de joelhos a República Romana, após derrotar as tropas de seu principal inimigo, o grande general Pompeu. Porém, por várias razões que iam do temor do fim da República até a inveja do grande poder de César, um numeroso grupo de senadores decidiu matar o então ditador da República Romana. Era março do ano 44 a.C., e após levar inúmeras facadas e ser traído até mesmo por seu afilhado Bruto, o poderoso César morria sozinho e derrotado no chão frio do Senado. Porém, o que os conspiradores não sabiam era que César havia deixado um herdeiro, o jovem Caio Otaviano. César não tinha filhos legítimos vivos sob a lei romana, então, como citado anteriormente, adotou Otaviano, seu sobrinho neto, tornando-o seu herdeiro principal. Marco Antônio mais tarde acusou Otaviano de ter conquistado sua adoção por César por meio de um relacionamento romântico, embora Suetônio descreva a acusação de Antônio como calúnia política. Vale ressaltar que naquela época e em muitos outros momentos da história, essa forma de calúnia era muito popular durante esse tempo na República Romana, seja para rebaixar ou desacreditar os oponentes políticos, acusando-os de ter um caso inapropriado, e mesmo sendo um ataque leviano, em boa parte das vezes essa estratégia surtia efeito. Quando César morreu, Otaviano estava estudando e passando por treinamento militar em Apolônia, na região romana da Ilíria, localizada mais a noroeste dos Balcãs. Segundo os historiadores, sua reação foi uma mistura de tristeza com incredulidade, pois era quase inacreditável aceitar que uma figura poderosa e imponente como César havia sido derrotado e traído de um modo tão humilhante. Após esse evento, ele recebeu o conselho de alguns militares de se refugiar com as tropas na Macedônia, pois eles temiam que os assassinos de César viessem atrás dele. Porém, Otaviano recusou adotar esse tipo de atitude covarde. Em vez de fugir, ele navegou em direção ao território da Itália. Depois de desembarcar em Lecce, Otaviano descobriu o conteúdo do testamento de César e acabou decidindo que honraria a memória dele, se tornando não apenas o herdeiro de 2/3 de suas propriedades, mas também seu herdeiro político. Depois disso, Otaviano assumiu o nome do seu tio-avô Caio Júlio César. Vale ressaltar que cidadãos romanos adotados em uma nova família geralmente mantinham seu antigo nome na forma de cognome. Mas foi a partir daí que as coisas ficaram difíceis. Otaviano não podia contar com seus fundos limitados para fazer uma entrada bem-sucedida nos escalões superiores da hierarquia política romana, então teve que ser criativo. Após uma recepção calorosa dos soldados de César em Brundísio, Otaviano exigiu uma parte dos fundos que foram alocados por César para a guerra pretendida contra o Império Parta no Oriente Médio. Isso totalizou 700 milhões de sestércios armazenados em Briside, o local de preparação na Itália para operações militares no leste. Posteriormente, Otaviano fez outra jogada ousada em 44, quando, sem permissão oficial, se apropriou do tributo anual que havia sido enviado da província do Oriente Próximo de Roma para a Itália. Otaviano começou a reforçar suas forças pessoais com os legionários veteranos de César e com tropas designadas para a Guerra Parta, reunindo apoio ao enfatizar o seu status de herdeiro de César. Em sua marcha para Roma através da Itália, a presença de Otaviano e os fundos recém-adquiridos atraíram muitos, conquistando os ex-veteranos de César estacionados na Campânia. Em junho, ele reuniu um exército de 3.000 veteranos leais, pagando a cada um deles o salário de 500 denários. Chegando a Roma em 6 de maio de 44, Otaviano encontrou o cônsul Marco Antônio, ex-colega de César, em uma trégua incômoda com os assassinos do general. Eles receberam a anistia geral em 17 de março, mas Antônio conseguiu expulsar a maioria deles de Roma com um elogio inflamado no funeral de César, aumentando o ódio da opinião pública contra os assassinos do general. Marco Antônio estava acumulando apoio político, mas Otaviano ainda tinha a oportunidade de rivalizar com ele como o principal membro da facção que apoiava César.
Antônio havia perdido muito apoio dos romanos e também dos partidários de César, quando inicialmente se opôs à moção para elevar César ao status divino. Durante o verão, ele conseguiu o apoio de simpatizantes de César e também se tornou próximo da facção dos Optimates, os ex-inimigos de César, que o viam como um mal menor e esperavam manipulá-lo. Em setembro, o principal orador do Senado, Marco Túlio Cícero, começou a atacar Antônio em uma série de discursos retratando como uma ameaça à ordem republicana. As coisas estavam ficando difíceis para Marco Antônio. Cada vez mais a opinião pública estava se voltando contra ele, e para piorar, seu ano no poder consular estava chegando ao fim. Por isso, tentando se resguardar e manter algum poder, Antônio tentou aprovar leis que lhe atribuíssem a província da Gália Cisalpina. Enquanto isso, Otaviano construiu um exército privado na Itália, recrutando veteranos cesarianos, e em 28 de novembro conquistou 2 das legiões de Antônio com uma oferta financeira bem generosa. Diante da grande e capaz força de Otaviano, Antônio viu o perigo de ficar em Roma e, para o alívio do Senado, deixou Roma para a Gália Cisalpina, que seria entregue a ele em 1º de janeiro. No entanto, a província já havia sido atribuída a Bruto, que era um dos assassinos de César e que agora se recusava a ceder a Marco o seu controle. Sendo um homem de ação, Antônio o sitiou em Mutina e rejeitou as resoluções aprovadas pelo Senado para interromper a luta. Senado esse que, enfraquecido, não tinha exército para fazer cumprir as suas resoluções. Isso deu uma oportunidade para Otaviano, que já era conhecido por ter um bom número de soldados sob o seu comando. Cícero havia defendido Otaviano no Senado contra as provocações de Antônio sobre a sua falta de linhagem nobre, dizendo até mesmo que Roma não tinha exemplo mais brilhante de piedade tradicional entre os jovens do que ele. Por causa dessa insistência de Cícero, o Senado nomeou Otaviano como senador em 1º de janeiro de 43 a.C. Além disso, Otaviano recebeu o Imperium Pro Praetore, ou poder de comando, que legalizou o seu comando de tropas, o que possibilitou o seu envio para aliviar o cerco junto com Auluício e Caio Víbio Pansa Centroniano, que eram os cônsules da República Romana no ano 43. Otaviano assumiu em 7 de janeiro, data que mais tarde comemoraria como o início de sua carreira pública. Para os 2 cônsules, Ício e Pansa, o final foi trágico. Ambos morreram, porém para Otaviano o final foi glorioso. As forças de Antônio foram derrotadas na Batalha do Fórum dos Galos, que ocorreu em 14 de abril, e também na batalha que ocorreu em Mutina no dia 21 de abril, forçando Antônio a recuar para a Gália Transalpina. E essa foi a primeira grande vitória de Otaviano, dando ao jovem uma pequena pitada da glória que ele ambicionava. Mas após ter saboreado a vitória, ele não iria poder parar, pois muitos desafios ainda esperavam pelo jovem Otaviano, e ele ainda seria obrigado a enfrentar muitos inimigos para assumir o posto máximo de Roma e vingar Júlio César. Mas isso é história para um próximo vídeo. Então, para não perder os próximos vídeos que vamos postar aqui, não esqueça de se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, também deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.